Como a gente faz para nos mantermos sempre em vibrações elevadas, em vibrações positivas? Isso realmente é algo muito difícil, algo complicado de se manter. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas existem momentos na vida em que a gente se sente tão bem, tão iluminado, a gente se sente em conexão com o alto e a gente sabe que isso não vai durar muito. Eu, pelo menos, de vez em quando, passo por essas situações. Existem momentos na minha vida em que eu me sinto tão iluminado que eu penso, cara, mas isso já vai passar. Daqui a pouquinho isso vai passar. Como eu faço para manter essa vibração? Como eu faço para me manter elevado? Essa é uma grande dificuldade. Eu não tenho resposta para isso, mas esse é um assunto que eu certamente gostaria de conversar com vocês e até de receber a opinião de vocês e as experiências pelas quais vocês passaram, para que eu possa refletir um pouco mais a respeito desse assunto. Então é isso que a gente vai tratar hoje aqui no canal do Mentalítico. O meu nome é Bruno Marota, seja muito bem-vindo. Se você gosta de espiritismo e espiritualidade, você está no lugar certo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e deixa um comentário. Então, quando a gente começa a se envolver com uma determinada religião, quando a gente começa a estudar mais os assuntos religiosos, quando aqueles assuntos começam a adentrar no nosso interior, de fato, a nossa mente começa a ter um vislumbre de algo melhor. Então, de vez em quando, estudando a doutrina espírita, eu me sinto realmente iluminado. Eu sinto uma satisfação interior, mas são momentos que duram muito pouco. E aí, conforme a gente volta para o nosso dia a dia, conforme a gente volta para a nossa vida, conforme a gente volta a se envolver com o que acontece no nosso país e no mundo nos dias de hoje, principalmente através das redes sociais, onde nós só vemos notícias ruins. E é claro, se a gente for para a televisão, a gente também só vê notícia ruim. E muitas vezes notícias ruins e mentirosas. Então o que acontece? A gente começa a se sentir mal. A gente começa a contaminar a nossa própria alma com os sentimentos que são gerados ao nós nos depararmos com essa situação. E aí a gente fica em uma situação complicada. Ou a gente se afasta da realidade para não sofrer, para não perceber o que está acontecendo, e dessa forma a gente evita gerar dentro de nós mesmos sentimentos ruins, ou a gente vai e percebe o que está acontecendo no mundo e isso nos gera sentimentos negativos. Uma das saídas que a gente tem para evitar essas vibrações negativas é a gente ter confiança na espiritualidade superior, confiança em Deus e confiança no futuro da vida. Confiança que, se a gente fizer o melhor que a gente pode, se a gente se desenvolver espiritualmente, nós teremos uma vida futura melhor. E confiantes de que a vida futura é muito maior do que a vida material presente, que a vida futura é muito mais longa que a vida material, nós aceitaremos os danos ou qualquer coisa que aconteça aqui na vida material, e isso nos trará uma resignação. Então, dessa forma, nós podemos nos isolar um pouco da realidade, nos dedicar ao ensino religioso, nos dedicar à evolução do nosso espírito. Aquelas pessoas que foram enviadas pela espiritualidade superior ou por Deus aqui para a Terra para nos servirem de exemplo, elas nos mostraram que a vida espiritual ela é mais importante do que a vida material. E uma vez que a gente guarde resignação a esse respeito e que a gente tenha a certeza de que a vida espiritual continua e ela é mais importante, e que os nossos sacrifícios feitos aqui pelo bem de todos farão com que a gente evolua, com que a gente seja um ser melhor e com que a gente sofra menos. Isso vai nos dar uma sensação de alívio que a gente não compreende. E muitas religiões trabalham isso. A confiança em Deus, a confiança na continuidade da vida, a confiança na espiritualidade superior. A ideia
de que a gente precisa, na verdade, é pensar no longo prazo, ter a certeza de que o sofrimento aqui ele é temporário e isso vai nos relaxar, vai nos dar uma ideia de paz. A gente vai ficar mais em paz com a nossa vida. E quanto mais materializado a gente é, mais a gente sofre. Na verdade, ninguém quer sofrer. Ninguém gosta de sofrer em momento nenhum. Então é natural que a gente tente evitar o sofrimento aqui, tudo bem. Mas isso é diferente da gente se desesperar por causa do que acontece aqui no nosso planeta. Então, quando a gente vê algo de ruim acontecendo, quando a gente vê um mundo cada vez pior, cada vez mais autoritário, com mais crime, com mais coisas brutais acontecendo, a tendência é que a gente se desespere. Mas conforme a gente se mantém estudando a religião, conforme a gente se mantém em contato com o mais alto, nós vamos ignorando essas coisas e vamos nos focando nas coisas boas. Assim a gente muda a nossa vibração. A gente se afasta fisicamente também desses acontecimentos. Se torna menos provável que eles aconteçam conosco, mas ainda assim podem acontecer. E se acontecerem, você terá certeza dentro de si de que a sua vida continua e que aquele momento durará muito pouco diante da eternidade. Então essa é uma forma, de fato, de você se sentir melhor. E como muitos de nós não têm essa capacidade de viver com a visão espiritual, de viver com a continuidade da vida, e muitos de nós possuem atividades materiais relacionadas com o dia a dia, com as notícias, fica complicado a gente se afastar disso. Mas às vezes nós temos que abrir mão de determinados ganhos, abrir mão de determinadas coisas para a nossa paz espiritual, para o nosso conforto mental. Então, às vezes, o que a gente precisa é simplesmente dizer: eu não preciso de mais. Eu não preciso mais continuar. Isso aqui está bom. Isso aqui é suficiente. Ou eu vou procurar uma outra atividade. Mas o fato é que quanto mais a gente se dedicar à vida espiritual, quanto mais nós nos dedicarmos e nos envolvermos com a questão espiritual, menos nós vamos nos preocupar com a questão material. E você pode reparar que quanto mais você se aproxima do mundo material, quanto mais você se preocupa com ele, mais ansioso você fica. Quanto mais as suas preocupações são em conseguir ou alcançar determinado status material, determinada conquista material, mais você se sente pressionado, mais isso te incomoda, mais você se envolve com o mundo, mais você tem medo, mais você tem aflições e pior você fica. Pior fica a sua vibração e pior fica a sua vida. Já por outro lado, quanto maior é a sua preocupação espiritual, quanto maior é o seu estudo espiritual, a sua dedicação às coisas de Deus, à espiritualidade, melhor você fica. Claro que isso é de forma geral, tá? Mantendo-se uma coisa constante e modificando a outra, você percebe. Então, mantendo-se uma situação material e você se aproximando da sua parte espiritual, você percebe uma melhora clara. Quando você se afasta da parte espiritual, você percebe imediatamente, ou pouco tempo depois, uma piora sensível. E aí, quando você passa a se preocupar mais com a sua parte material, você nota que você reduz a sua preocupação ou os seus estudos espirituais. E aí você nota que há uma modificação nessa sua vibração, nessa sua elevação espiritual. É natural que isso aconteça, porque se houver uma variação muito grande na sua parte material, por exemplo, é natural que você sinta um impacto. Você vai sentir, mas esse impacto será tanto maior ou tanto menor, conforme for maior ou menor o seu entendimento espiritual. Você não consegue se isolar completamente. Você teria que ser um ser de muito mais elevação espiritual para que a parte material
não te afetasse. Mas isso é algo que a gente tem que buscar paulatinamente. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar. Mas eu te convido a essa reflexão. Avalie os momentos em que você se aproxima mais da busca pelo material, pelo bem-estar material, e avalie os momentos em que você se aproxima mais da busca pelo bem-estar espiritual. E veja o que acontece. Veja que momentos você se sente melhor ou pior. E veja se até nos momentos em que você conseguiu atingir objetivos materiais mais elevados, se isso te trouxe, de fato, uma satisfação mais permanente. Porque normalmente a satisfação material, ela dura pouco tempo, ela precisa se repetir. Já a satisfação espiritual é o contrário. Ela é mais permanente e ela acaba a partir do momento que a gente se afasta do espiritual. A material não. Por mais que a gente se mantenha na condição material elevada, na condição material satisfatória, parece que tudo isso vira normal. Já a espiritual não. A gente não consegue se manter naquela situação espiritual mais elevada. A gente retorna para o nosso estado normal. Então não é que a gente se acostume, a gente alcança por um determinado momento. E quando a gente quer se manter lá, a gente volta aqui normalmente para o nosso estado espiritual. É uma situação diferente, a situação material e a situação espiritual. A situação material, a gente se acostuma rapidamente com ela, porque ela para de nos trazer satisfação. Já a espiritual, toda vez que a gente alcança aquela situação espiritual, aquele momento espiritual, a gente se sente bem. E pelo tempo que a gente conseguir se manter espiritualmente mais elevado, a gente vai conseguir se manter bem. Isso demonstra que a evolução espiritual, ela traz uma felicidade permanente. Já o avanço material não. A gente está sempre buscando mais. A gente sempre precisa de mais coisas materiais. Aquele que é capaz de alcançar um patamar material específico e se sentir bem com aquilo, sem a necessidade de buscar mais e se dedicar ao plano espiritual, à evolução do seu espírito, esse certamente conseguirá alcançar uma felicidade mais elevada, conseguirá alcançar uma felicidade real e permanente, além do que existe aqui para a maioria das pessoas. Bom, essa é só uma reflexão, eu não fiz nenhum planejamento a respeito dela, ela simplesmente foi sendo construída aqui enquanto eu gravava esse vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ativa o sininho, fique bem e até o próximo. Um grande abraço.